O Landon começa o vídeo dizendo que tem um floco de neve se aproximando. Ele pergunta o nome dela e em seguida diz que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta para onde ela vai com tanta pressa e ela diz que está indo para a casa das amigas dela. Ele pergunta se ela mora por ali mesmo. E depois que ela diz para ele que ela mora por ali mesmo, ele fala que acabou de se mudar há pouco tempo e pergunta se ela conhece algum restaurante por ali. Ela diz que tem muitos restaurantes por ali, pede desculpas e fala que ela está com pressa. Ele fala que não vai fazê-la perder tempo, mas pede para que pelo menos ela indique um bom restaurante para ele. Ela indica alguns restaurantes para ele e em seguida diz que agora ela realmente precisa ir. Ele fala que não vai mais tomar o tempo dela, mas que ele precisa dizer que ela é muito linda. E depois que ela agradece, ele pede o número dela. Ela diz que acha que não e ele pergunta por que não. Ela diz para ele que ela não é de dar o número dela assim. Então ele pergunta por que ela o olha de cima a baixo. Ela diz que só não está querendo ser rude, mas que realmente ele não faz o tipo dela. Então ele fala que tudo bem e deseja para ela um excelente dia. Mas não demora muito até ela voltar perguntando se o carro é dele. Ele fala que não entendeu e ela pergunta novamente. Então ele diz que é claro que o carro é dele e que ela tá vendo a chave na mão dele. Ela fala que com certeza esse carro leva ele para outro nível, e já ele pede para ela chegar mais perto. Ele pergunta o que ela quer dizer com outro nível. Ela fala que ela só quis dizer que ele tem um carro legal. E depois que ele pergunta o que isso significa, ela fala que só não sabia que esse carro era dele. Ele pergunta nesse caso o que muda no fato dele ter um carro como esse. Ela diz que não faz diferença, mas que ela gosta muito desse tipo de carro. Ele fala que gostou de saber disso, mas como ela disse que estava com pressa, ele não vai mais tomar o tempo dela. Ela fala que se ele quiser, ela pode mostrar os lugares para ele. Mas ele fala que vai embora e lembra que ela disse que ele não faz o tipo dela. Ela pergunta se ela pode olhar o carro por dentro e ele fala que ela pode olhar. E brincando, ela pergunta se isso significa que ele vai deixá-la dirigir. E depois que ela dá uma olhada no carro, ela fala que ele poderia dar uma carona até a casa das amigas dela e fala que é muito longe. Ele fala que ela foi muito rude no começo e que ele não gostou da maneira que ela falou com ele olhando de cima a baixo. Ela fala que não foi rude com ele, mas ele diz que foi isso que ela fez. Então ela pede para que eles recomecem do zero. Ele fala que não sabe se isso vai ser uma boa ideia e fala que vai nessa. Ela diz que gostou muito do tênis dele e ele agradece e fala que é um Jordan. E depois que ela insiste por algumas vezes, ele pede para ela entrar. E já nesse momento, dentro do carro, ele fala que precisa ser sincero e diz que ela é interesseira. Ela tenta se justificar dizendo que é uma garota bonita, mas ele a interrompe e fala que ela é bonita, mas é interesseira. Ele fala que depois de ver o carro dele, ela decidiu voltar, dizendo que o carro levava ele para outro nível. E quando ela fala que ele está fazendo suposições, ele fala que é um fato e que ela é interesseira, e que vai ser melhor ela sair do carro dele. Ela pergunta se ele está falando sério e ele pede para ela sair. Ela pede uma carona para casa das amigas dela, mas ele pede por gentileza que ela saia do carro. Ela pergunta se pelo menos ele quer o número dela, mas ele fala que não precisa. Esse vídeo já começa com o Nate tentando iniciar uma conversa com essa garota. Ele fala que o nome dele é Nate, mas ela prefere não apertar a mão dele. Ele diz que só quer falar com ela rápido, mas ela responde dizendo que ela precisa ir. Ele fala que só está tentando conhecê-la e pede o número dela, mas ela diz pra ele que ela tem namorado. E quando Nate vê que ela está voltando, ele fala que isso é engraçado. Ela pergunta se o que ele tem para dizer é rápido, e já ele pede para ela dar a volta. Ela se aproxima e pergunta se o carro é dele. E como ele fala que ela tá vendo ele dentro do carro, ela diz que algumas pessoas alugam. Mas ele diz para ela que esse não é o caso. Ela pergunta com o que ele trabalha e ele responde dizendo que com um monte de coisas. E depois de dizer para ela que ele tem alguns negócios, ele pergunta novamente se ela tem namorado. E como ela responde dizendo que não tem namorado, ele pergunta por que ela não disse logo de começo.
mas ela diz pra ele que não gostou da maneira que ele se aproximou. E ela diz pra ele que ele não foi nada sutil e que já chegou perguntando se ela tinha um namorado. Ele diz que ele só queria saber porque, afinal de contas, ela poderia ter um relacionamento. Ela diz que ela não tem namorado e que ela não voltaria ali pra falar com ele se ela tivesse um. Então, novamente, ele pede o número dela. Ele pergunta para onde ela estava indo com tanta pressa. E depois que ela diz pra ele que estava indo para casa, ele pergunta se ela quer entrar. E nesse momento, dentro do carro, ele fala que depois de tudo que aconteceu, agora ele tá achando que ela é interesseira. Ela diz que ela tem uma ideia porque ele pode estar pensando isso, mas que ela não é interesseira. E em seguida ele fala que definitivamente ela é uma interesseira. Ela pergunta se ele realmente pensa isso sobre ela. Ele diz que sim e fala pra ela que ele pensa que se eles continuarem com isso, eles vão estar desperdiçando o tempo um do outro. Ela pergunta para que ele a convidou para entrar no carro para depois fazer tudo isso. E já ele responde dizendo que ele queria provar se ela é interesseira e que ele já acabou de fazer isso. E como ele pede que por gentileza ela saia do carro dele, ela diz que com prazer, já que o carro dele é tão sujo quanto ele. E já ele deseja que ela tenha uma ótima caminhada.